O sistema de perguntas e respostas está aberto. Nós vamos respondendo durante a apresentação. Perfeito? Washington, é contigo. Boa tarde a todos. Eu sou Washington, como apresentado. Eu sou consultor SAP já há alguns anos, atuando fortemente na área de manutenção, né? Planejamento, engenharia, execução e principalmente na plataforma SAP. Então, hoje nós vamos ver dois cenários interessantes de como tratar a manutenção conectada, né? Ter nossos ativos conectados e, de uma forma bastante otimizada, conseguir atuar no momento correto, de acordo com análises, né? Nós vamos identificar durante o decorrer. Ok? Ok. A indústria 4.0, né? Nós temos aí a figura do ativo, que hoje tratado de forma física, né? Toda análise, papel, foto. A ideia é digitalizar, né? Ou seja, ter isso em plataformas, temos em ferramentas para termos ganhos aí em termos de análise e retorno, né? Em termos de atuação mais eficiente e eficaz. Aqui um pouco do cenário atual em relação à manutenção preditiva e preventiva, né? Então, num contexto geral, nós temos poucas empresas, né, com manutenção principalmente preditiva, podemos falar que esse número é menor, né, que atua de manutenção preditiva de forma eficaz, inclusive com plataformas. Via de regra, algumas empresas atuam com manutenção preditiva com terceiros, desde a coleta de informações até a análise, tendo um delay aí entre o retorno do diagnóstico e a atuação. Particularmente, posso dizer que eu tive problemas, né, com o retorno de algumas empresas tardio e, nesse intervalo, tivemos falha do equipamento, né? Quer dizer, foi coletado, foi analisado, identificado e não conseguimos agir no momento correto. Então, isso é quase que uma realidade em grandes empresas, muitas empresas, né? Então, aí, dizendo ainda que grande parte das empresas consideram importante, né, ter a gestão de ativos de forma organizada, 40% delas, em torno disto, entendem que há um aumento de eficiência operacional, né, e 10%, pelo menos, né, lógico que isso aí vai variar bastante operacionais. Lógico que vai muito da forma de implementação. O que a SAP disponibilizou para tratarmos da indústria 4.0, o contexto da manutenção? Então, voltando um pouquinho, né, lá no início, a manutenção é tratada pela SAP pelo módulo PM, o nosso conhecido Plant Maintenance, né, com funções de manutenção corretiva, preventiva, né, aquela manutenção regular, ordens de manutenção, notas. O que aconteceu? Com o decorrer do tempo, o mundo entendeu que era interessante ter uma visão mais ampla, né, que era a gestão de ativos empresariais. E com isso a SAP se adequou ao conceito do PAS 55, né, que é a nossa ABNT, aliás, ISO 55000, a norma que estabelece aí os padrões para a gestão de ativos empresariais. Então a SAP montou uma gama de produtos aí que nós vamos ver para tratar a manutenção, tanto no contexto da gestão de ativo empresarial, como o seu contexto na indústria 4.0. Então, a transformação digital, dados em tempo real e uso da inteligência para atuação de forma eficaz. Então, nós temos Intelligent Asset Management, que é um portfólio de soluções aí para adequar a gestão de ativos empresariais, uma plataforma digital, né, focada aí no conceito de indústria 4.0 e, como citei,
nas normas de gestão de ativo empresarial. Ao lado direito, nós temos o SAP Digital Manufacturing. A ideia desta solução é também ter uma plataforma digital, mas para tratar da manufatura, a produção. Por que é importante ter esses dois lados, né? Nós temos que ter conectados a manutenção e a produção, porque o objetivo final, né, da gestão do ativo é maximizar a disponibilidade do ativo para fins de manutenção e operação, seja na manufatura, seja em operação, a manutenção aí de indústrias do setor de utilities. Tá? Então, nós temos aqui soluções de planejamento e programação de produção, engenharia de manufatura, execução, e do lado da gestão de ativos, que é a nossa engenharia de manutenção, né? A área de manutenção, toda a parte do portfólio que nós vamos falar um pouco mais. O objetivo, né? Ter uma visão inteligente de negócio, a conversa máquina a máquina, para ter o monitoramento do ativo e, é claro, o monitoramento da manufatura, supervisórios, né? Integração empresa-empresa, a manutenção preditiva e a sua prescrição, que vamos falar um pouquinho, e a colaboração com fornecedores, fabricantes, no caso da manutenção, e a cadeia de suprimentos. Então, o que é a solução digital da SAP para a área de manutenção? Então, nós temos praticamente aqui 5 produtos, né? 5 soluções aqui para atender a ISO 55000, que é de gestão de ativos. Então, nós temos funcionalidades de rede inteligente de ativos. Aqui, nós falamos bastante da parte de comissionamento de equipamentos, ou seja, eu recebo equipamentos do meu fabricante e eu quero ter a colaboração, uma rede colaborativa com o fabricante para monitorar, né? E receber até informes desse fabricante. Um grande exemplo poderia ser uma empresa de manutenção de aeronaves, né? Por exemplo, a manutenção de Boeing, né? Onde a Boeing periodicamente dispara boletins de modificações, novas recomendações de manutenção. Então, isso poderia ser de forma colaborativa. E essa ferramenta, né, Intelligence Network, ela tem essa funcionalidade ou funcionalidades para atender esse cenário colaborativo com o fabricante, além de ter funcionalidades para monitoramento da operação. Então, é possível, tem um cockpit onde você consegue monitorar em tempo real as condições de operação do ativo. Já focando um pouco mais na parte de inteligência, planejamento da manutenção, nós temos a parte de performance management, né? Que temos como carro-chefe aí a funcionalidade para revisar seu plano de manutenção através de ferramentas de estudos, né? Manutenção centrada na confiabilidade, análise de causa e efeito, né? Então, por aqui você consegue analisar toda a situação seu ativo através de intervenções, situações críticas, podendo ainda elaborar recomendações de manutenção. Então, hoje, quando você tem um plano de manutenção, ele é praticamente estático, né? E se você precisa, de alguma forma, fazer uma revisão neste plano, de acordo com análises históricas, comportamento, análises, né? Você faz uma ferramenta à parte e precisa aí entrar no plano de manutenção e fazer os ajustes. Com esta ferramenta, a integração aí com o nosso tradicional módulo PM, né? Nós vamos ver depois qual foi a sua evolução, e consegue fazer este ajuste do plano de manutenção
para estar sempre atualizado e mais orientado à dinâmica, né, do comportamento do ativo. Outro produto, que é o que nós vamos entrar mais em detalhes, que é foco na manutenção preditiva, né? Com ferramentas para dados de sensores, ou seja, o monitoramento constante, né? Leituras de pontos de monitoramento do ativo, das mais diversas grandezas aí de medição. Tá? Vamos ver que temos aqui ferramentas para alertas, a figura do machine learning para que o próprio sistema entenda o comportamento de falha, né, de acordo com dados coletados em campo, e a partir daí gerar os alertas, né, para as intervenções no momento correto. Outra figura interessante, Engineering Insights, onde temos a figura do Digital Twins, ou seja, é possível você ter o seu ativo gêmeo, né, projetado de forma digital e com ferramentas para simulação em tempo real da condição, né? Então, você tem uma série de parâmetros onde você consegue aplicar, simular condições severas e ter respostas do sistema do quanto o quanto aquele equipamento, né, tende a falhar, quando, né, quando e em que condições. Então, um ambiente aí de simulação, cockpit. E por fim, como atender em campo, né, de forma eficiente, que é a parte de mobilidade, o asset management, asset manager, perdão. O objetivo é atender em campo com mobilidade, principalmente com funções de georreferenciamento. É outro assunto também que nós vamos nos aprofundar no decorrer. Agora eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês sobre manutenção preditiva. Se vocês já têm implementado, se tem de forma já está em andamento ou se já está de uma forma madura a implementação. Ia disparar a pergunta. Ok. Mais alguns votos? Mais alguém? Ok, então temos parte não implementado, sim, mas a necessidade de revisar a solução, e outro com implementado com sucesso. Então vamos ver o que temos aqui de melhor da SAP para atender o cenário de manutenção preditiva. Obrigado. Vou compartilhar. Ok. Então, a manutenção preditiva tem como foco avaliar as condições reais de funcionamento, né? Você precisa atuar no momento correto. Voltando na minha experiência como programador de manutenção, nós tínhamos o controle de análise de vibrações, tínhamos uma empresa contratada, técnicos, bom conhecimento, né, na execução dos serviços, mas como citei, como não era full time a presença, eles coletavam informações, analisavam em outro endereço, não era um site, nós perdíamos muito time. Além de ter o erro, né? O inspetor, ele coletava, ele tinha o sensor em mãos, a confiabilidade estava toda na forma em que o inspetor coletava a informação. Então, algumas vezes, a forma incorreta
de coletar a informação também incorria a abertura de equipamentos em situação normal. Não havia necessidade de fazer qualquer tipo de ação. Então, esse também é um grande cuidado que visa esta solução. Seguindo. Ok. Aqui a evolução das técnicas de manutenção, né? Desde o famoso quebra-conserta, que é o reativa, passando pela preventiva, que é a manutenção regular, né? Via de regra, com informações do fabricante, dizendo previamente o intervalo, e com o tempo isso era regulado, né? Mas sempre de forma frequente, principalmente substituições, o que tinha um custo altíssimo, conseguia prevenir, mas o custo era muito alto, né? Passando aí, baseado em condição, preditiva, e hoje falando bastante em prescritiva, né? Que é uma evolução da preditiva, ou seja, já sai com a instrução, né? Do que deve ser feito para reparar, e não simplesmente identificar a situação do ativo, né? O grande desafio é ter sempre nesta condição, né? Ter equipamento sempre em condição de monitoramento, evitando a situação da falha, né? Através do surgimento de defeitos, né? E chegando até o ponto crítico da falha. Então, o grande objetivo da manutenção preditiva é termos sempre numa condição de pleno funcionamento, né? Se tiver que parar, que seja de forma planejada, devido a análise, estudos e diagnóstico correto. Então, a manutenção preditiva consiste em sentir o equipamento, sentir o ativo, né? Situação que ele está com as diversas grandezas monitoradas, predizer através de ferramentas, no caso aqui vamos ver a ferramenta de manutenção preditiva, mas predizer através de análise, todas as técnicas, né? E por fim, atuar no momento correto, né? Em função da predição a partir da análise. Ok, o que a SAP disponibiliza para ter os insights, as ferramentas de análise, a estruturação dos equipamentos, o mapeamento dos pontos a serem monitorados, né, os sensores? É o PDMS, Predictive Maintenance and Service. Então, o objetivo é aplicar funções de machine learning, aprendizado de máquina, informações de sensores coletados no conceito de Big Data, né, massivo, seja dado estruturado, dado não estruturado, identificar o momento certo da manutenção e, obviamente, sendo ou não estruturas complexas de ativo, né? Então, como seria a aplicação do contexto aí da manutenção preditiva, aplicando soluções da SAP? Então, nós temos o nosso parque de equipamentos, né? Independente do segmento de indústria, seja de utilities, transmissões, geração, distribuição, indústrias manufatura, bombas, mexedores, extrusoras, máquinas operatrizes, importa a família do equipamento, aí, a aplicação, medidores inteligentes, né? Smart meters, não importa. O que importa é quais são as variáveis, né, as grandezas que serão monitoradas, ou seja, os sensores, né? Alguns equipamentos inteligentes já possuem alguns sensores já, né, de monitoramento por telemedição. Outros precisam ter seu sensoriamento definido, né? Feito essa estruturação, essa organização, obviamente todo o cuidado, né, com a escolha desses sensores, os fabricantes, os protocolos que esses sensores disponibilizam para comunicar, né, com parte de sistemas, né?
Essa comunicação, SAP tem um conceito, né, Leonardo, que consiste em plataformas para comunicação, né, IoT, ou seja, não importa se a comunicação é direta com os sensores em campo, ou se hoje a sua empresa já tem um PLC, né, ou se esse PLC já é monitorado por supervisórios, MII ou similares, ou indústrias de utilities aí, parte de CO, que já tem todo um monitoramento também de vários equipamentos. A SAP tem soluções para comunicar com esses sensores, seja de forma direta, como eu citei, ou indireta através dessas soluções de supervisório, de supervisão de operação de manufatura, né? A coleta dessas informações, como eu citei no conceito de Big Data, né, um grande volume, então a ingestão da informação, a transformação e a disponibilização dessa informação para o sistema de análise, né, dos ativos, de manutenção preditiva, né. Aqui, vamos ver as funcionalidades que essa ferramenta disponibiliza para ter as informações coletadas em campo de cada posição do ativo, né, monitorado, analisar os alertas, né, indicados, ver se não é nenhum alerta falso, porque estamos falando de aprendizado de máquina, né, também, né. Você pode ter um ponto de monitoramento com um range pré-definido, ou você pode fazer com que o sistema aprenda, né, a condição de falha, né? E como estamos falando de aprendizagem, podemos ter nos primeiros ciclos desta análise algum tipo de alerta falso, né? Então alguém precisa analisar e ver se realmente é momento ou precisamos coletar mais informações, né? Se está no momento de atuar, né, aqui é possível gerar uma figura chamada Work Activity, né, que é uma necessidade de atuação, e é uma outra ferramenta da SAP, que aqui no caso é opcional, que ela é de Multi-Resource Scheduling, ou seja, ela é uma ferramenta de programação. Ela é integrada tanto com essa ferramenta como, ou por enquanto tratar, com o nosso módulo PM. Ou seja, eu consigo verificar e dizer se eu já posso programar essa atividade sem impactar o dia a dia da manutenção. Eu tenho pessoal disponível para isso? Então, essa ferramenta aqui ajudaria bastante. Opcional. Ou eu poderia trabalhar direto com a ERP, ou seja, gerar essa necessidade diretamente para a manutenção. Então, seja com programação prévia ou envio da necessidade para o módulo PM, para o ERP, eu decido se eu vou gerar uma ordem ou simplesmente uma nota, uma solicitação de manutenção. Aqui nesse ambiente, estou falando do ERP, que pode ser o famoso ECC, módulo PM, ou S/4HANA, que atualmente tem a evolução do módulo PM para o EAM, né, ou o famoso EAM, que é a evolução do módulo PM com uma série de funcionalidades novas, né? Com essa necessidade chegando em forma de nota ou de ordem, pode ter sido previamente programada ou não, ela pode ser reprogramada aqui, né? Pode ser que no momento que a programação feita em momentos atrás era uma situação, ao chegar na mão do programador da manutenção, eu não tenho mais aquela disponibilidade. Então, o programador tem condição de fazer uma reprogramação desta atividade, né? Feita toda a programação, com a disponibilidade dos recursos em dia, eu posso enviar isso para o sistema de mobilidade, que é o SAP Work Manager, né? O objetivo é o técnico receber no seu tablet, no seu dispositivo móvel, a necessidade de intervenção prevista aqui
após análise, e atuar. Executado o trabalho, ele confirma o serviço e o fluxo de volta e o feedback, né, de atuação com sucesso ou não, chega e o ciclo continua. Tá? Interessante tanto na ferramenta de despacho de atividades como no de mobilidade é a questão do georreferenciamento, né? Muito importante aí nas indústrias de utilities e outras se necessário. Outro ponto interessante que eu citei aqui da MRS é que se ele programou previamente e chegou no programador, né? Ele identificou que a realidade é outra. Ele vai no MRS, faz a reprogramação da atividade que veio da manutenção preditiva antes de despachar para o técnico em campo. Tá? Como essa ferramenta é opcional, a programação pode ocorrer diretamente nos moldes do módulo PM. Nós sabemos das deficiências de programação no módulo PM, muita coisa foi corrigida no S/4HANA para EAM com funcionalidades de programação. Então, no novo contexto de HANA, né, a ausência do MRS pode ser suprida aqui no S/4HANA. Não 100%, porque a ferramenta de manutenção preditiva, né, o PDMS, ele não enxerga a programação aqui no HANA, ele enxerga o MRS. O HANA enxerga o MRS. Então, se eu tenho MRS, eu consigo ter uma programação aí de forma colaborativa. Mas, se eu não tiver, por outras questões, eu posso deixar o cargo da programação totalmente em mãos aí do programador da manutenção no ERP, no HANA ou no ECC módulo PM. Ok? Então, quais são as principais funcionalidades aí do PDMS, né? Eu recebi todas as leituras, né? Então, os ativos conectados, as funcionalidades de Big Data, as informações do PLC, o diretamento do ativo, já chegaram no PDMS, né? E eu preciso avaliar. Então, o PDMS tem uma visão aí, uma interface, né? Bem interessante, aí, foco no Fiori, né? Nas últimas versões, onde eu tenho visão de dados mestres, a parte de estruturação de machine learning, né? E a parte de gestão, onde eu posso fazer, né? A estruturação técnica, ou seja, para quem já trabalha com o módulo PM já de bons tempos aí, a estruturação de locais de instalação e equipamento. Se eu não tenho o RP da SAP, sim, é possível usar também o PDMS, né? É possível fazer uma interface e cadastrar os ativos, a estruturação dos ativos diretamente do PDMS. Agora, se você já tem o módulo PM ou EAM, né? Toda a estrutura de local, instalação e equipamento, é possível aí, possível não, a interface nativa entre esses dois sistemas, onde é feita a carga e a atualização constante aí da estruturação dos ativos, da estruturação técnica. Ok. Após a estruturação, chegou a hora, né, de definir os pontos de medição, invertido aqui, os pontos de medição, ou seja, são os pontos de monitoramento, né? Nesses pontos de monitoramento, eu posso definir quais são os algoritmos, né? O qual é o algoritmo de monitoramento, né? O algoritmo, no nosso caso da manutenção, o algoritmo da taxa de falha. Aqui temos um exemplo da famosa curva da banheira, mas a SAP disponibiliza outras curvas pré-definidas, né, de taxa de falha. Poxa, nenhuma dessas curvas atendem a um equipamento ou uma série de equipamentos que são bem específicos do meu parque fabril. Bom, a SAP também permite que você construa seus próprios algoritmos baseado numa linguagem
R, né, a linguagem R, né, e você inclui aí o algoritmo próprio, monta a sua própria curva. Imagine que você já tem um estudo, todo um levantamento, mas não está em sistema ou está em outro sistema, e você quer internalizar isso no PDMS. É possível, a SAP permite a definição de algoritmos próprios. Né? Além disso, a figura da árvore de falha, né? Essa ideia como árvore de decisão. O sistema, se utilizado, também considera esse tipo de definição para identificar se o equipamento está em condição de falha ou não. Tá? Aqui são os pontos de medição por equipamento e temos o ambiente de monitoramento, de alarmes, né? É aqui que é importante o técnico entender se eu estou tratando de um cenário de aprendizado de máquina e os dados históricos são pequenos, né? Tem que tomar muito cuidado com esses alertas, né? Mas se eu já tenho um histórico maduro, né? Um volume interessante, a gente já pode considerar de forma mais assertiva aqui o resultado desses alertas. Né? Considerado como positivo, sim, o alerta precisa de atuação, chegou a hora de gerar o Work Activity. Né? Forma de notificação ou de ordem, isso é opcional, é como vai chegar, se houver integração com o módulo PM, é como vai chegar no módulo PM. Se opcionalmente tiver o MRS aí para a programação, eu antes verifico qual é a situação da minha manutenção, como estão as minhas equipes, né? Quando é que eu consigo, pelo menos de forma desejada, né, alocar essa work activity lá para o programador. Óbvio que ele vai ter toda a autonomia de alterar essa data. Lógico que ele vai ter que respeitar, né, ter alguns cuidados, né, que não adianta querer jogar para o mês que vem e o equipamento falhar, né? Isso é muito grave. Mas é uma forma aí colaborativa da engenharia com a programação de manutenção. Outras ferramentas interessantes para utilities. Para empresas de manufatura, né, quando a gente fala utilities, é o nosso setor de utilidades, né, que tem lá água, ar comprimido, energia elétrica. Né? E o setor de utilities é 100% aí do parque. Né? Então, o que a SAP, ainda dentro do PDMS, né, disponibiliza como ferramentas para esses equipamentos, subestações, transformadores, né, linhas de transmissão, ou seja, equipamentos focados aí para a área de utilities. Uma ferramenta para análise de óleo. Obviamente, dificilmente alguém faz análise de óleo dentro da própria empresa, né? E, via de regra, a gente encaminha por uma empresa especializada. Mas, se tem algum caso, a própria SAP tem case aí para onde o parceiro, né, ele disponibiliza um mini laboratório já integrado com o PDMS, né, e toda análise e toda essa integração aí para reportar os resultados e jogar para um ambiente de análise, onde nesse ambiente a SAP, a exemplo das curvas, né, de taxa de falha, também disponibiliza alguns métodos aí, né, para análise do óleo. Se é feito externamente, imagine que você vai receber essas informações dos resultados da análise de óleo, isso pode ser internalizado, né, seja via arquivo formatado ou de alguma outra forma. Como estamos falando de Big Data, é possível monitorar, né? Fazer a ingestão de informações não estruturadas, através de imagens, arquivos, né? E poder, de uma forma estruturada ou não, internalizar, além de ter o dado histórico, né? Também poder monitorar e saber a condição, né, do óleo da nossa subestação. Outra ferramenta é Utilities Linear Asset Analytics.
qual o objetivo aqui, né? Equipamentos lineares. Aqui estamos falando num caso clássico de linhas de transmissão. Neste caso, eu não tenho aquela estruturação clássica de hierarquia de equipamento, né? Aqui eu tenho que monitorar de forma linear, por trechos, né? Então, com essa ferramenta, eu consigo estruturar o meu ativo e fazer essa estruturação de forma linear e monitorar por trecho, né, dessa linha ou dessas linhas, né, a condição, colocando sensores, né, de análise, ângulo de balanço, velocidade de vento, radiação solar. Então, é possível também ter um monitoramento aí de forma bem específica no caso de equipamentos lineares, no caso aí as linhas de transmissão. Perdão. Agora eu gostaria de fazer uma outra perguntinha para vocês. Em relação à mobilidade, vocês já têm alguma solução? Não tem? Ou se está em implementação? Por favor, volte mais uma perguntinha para o pessoal. Para mim não aparece. Foi a pergunta? Eu não recebi aqui. Ah, ok. Por favor, então. Washington, acho que o pessoal perguntou aqui no chat, apareceu o termo mobilidade. A questão é mobilidade para atendimento em campo. Não sei se fica mais claro para vocês. Ah, perdão. Mobilidade, equipamentos móveis, exatamente, atendimento em campo. Então, eu gero a ordem de manutenção, eu peço atendimento, esse serviço é enviado aos dispositivos móveis, celular, tablet, ou seja, eu tiro a figura do papel, né, a ordem de serviço papel e passo a ter de forma digital, né, a ordem de serviço, a nota de serviço, para fazer os apontamentos de materiais aplicados em campo, qual é o procedimento que deve ser executado em campo, apontamento de horas dentro deste procedimento. Inclusive, vou entrar em detalhes aqui de outras funcionalidades. Mas seria isso, tirar do papel de cena e ter a ordem de serviço, a ordem de manutenção no dispositivo móvel, celular, tablet e similares. Ok, então, não, mas está previsto para os próximos 2 anos, sim, mas não está estruturado de forma adequada, sim, está implementado com sucesso. Então, tivemos aí uma grande variedade. Ok. Opa, perdão. Então, ok, respondido, temos mobilidade. Somente coletores são digitalizados, ok? Vamos ver o que mais tem de mobilidade. Está em desenvolvimento, já está implementado, ok. Então, vou detalhar aqui algumas funcionalidades que o SAP Asset Manager ele disponibiliza. Então, retomando até em função da pergunta, foi muito interessante. Ou seja, voltando lá no ciclo, equipamento conectado, passei informações do equipamento para o PDMS, né? O PDMS identificou sinais de alerta, comunicou a programação que precisa ir até a campo atender, e o programador mandou isso para a mobilidade. Então, tem um técnico, seja na área de utilities, em outra quadra, em outro bairro, ou na área de manufatura. O parque fabril é muito grande, né? Não tem como esperar o mecânico, o eletricista, algum inspetor passar pela programação para receber a ordem de serviço no papel ou rádio.
eu já passo pela mobilidade, né? Pelos dispositivos móveis. Então, o que nós temos aqui? Aqui seria a lista diária, né, do técnico. Lembra daquele plano de trabalho, que é até uma funcionalidade que sempre o programador pede nas ferramentas de manutenção? Eu preciso do plano de trabalho para mandar para o meu técnico. Então, primeira coisa que o técnico, assim que ele entrar na ferramenta, colocando sua senha e usuário, ele vai receber sua lista de trabalho. Então, ele tem lá o serviço a ser executado, o número da ordem, a data prevista de execução, né? E para cada um ele pode fazer filtros. Quero saber quais são as de maior prioridade, quero saber o que já está iniciado da minha lista, o que já foi encerrado, né? O que é de maior prioridade, o que eu preciso atender rapidamente, né? Então, inicialmente é isso que ele recebe de informação. Trabalho, mas, como eu citei, ferramenta de georreferenciamento. Não só a programação tem a ferramenta de georreferenciamento, execução também. Então, o técnico, né, ele consegue identificar onde ele está e aonde está o equipamento que ele precisa atender, inclusive na sequência, que aqui o zoom não está muito bom, mas mostraria para ele uma rota interessante aí de execução, onde estão posicionados cada equipamento aí dentro da área geográfica, né? Aqui um exemplo do cabeçalho de uma ordem. Então, ele tem uma lista de ordens para executar aqui o cabeçalho com informações do equipamento, o tipo da ordem que ele está atendendo, se é preventiva, preditiva, corretiva e assim por diante. A equipe, né? Mais detalhes ainda do cabeçalho, equipamento em detalhes, qual o local de instalação, tem alguma notificação associada, alguma solicitação, né? O técnico tem condição aqui de incluir novas operações, observações, né? Se ele quer adicionar alguma nota que deve ser encaminhada à programação, né? Se ele quer deixar isso aqui stand-by e incluir um alarme, para ele ser lembrado daqui 2 horas para atender essa ordem, né? Esse primeiro eu falo depois. Então, ele está em campo, ele precisa tomar leitura. Manufatura usa muito tomar o orímetro, né? Alguns equipamentos que são acompanhados por horas de funcionamento, então ele pode tomar, verificar o quanto de horas de trabalho do equipamento, como outros, né? Se ele tem condição de tomar temperatura, ou seja, aquilo que foi passado para ele tomar de medição em campo, né? São os famosos pontos de medição, para quem trabalha com o módulo PM. Ele tomou a leitura, ele já tem a última leitura e tem informação histórica também. Isso também é importante até para uma tomada de decisão em campo, né? Pode ser que tenha tomado uma leitura alta, mas não foi um pico específico, já tinha uma curva de alta aqui, ele pode tomar uma outra decisão, passar uma informação de suporte, solicitar uma parada, coisa do tipo. Isso aqui é uma ferramenta que é muito solicitada, uma funcionalidade que é muito solicitada pela área de manutenção, é a condição de você atender uma ordem e reportar que ainda há uma pendência, ou seja, aquela situação, o técnico foi em campo, acontece muito com preventiva, com uma instrução do que deve ser feito, preditiva também, ele não conseguiu fazer tudo, mas ele vai ter que fechar o equipamento e colocar para rodar, e o equipamento consegue rodar com essa pendência, então é algo que pode ser programado depois. Então, esse follow-up order, né, uma ordem subsequente. Então, ele preenche os dados aqui, isso volta lá para a programação para atendimento. Aqui ele faz os apontamentos de horas, né, quanto ele trabalhou. Então, rapidamente, né, essa é a solução Asset Manager em alto nível, né, tem muito mais funcionalidades aí, mas é para ilustrar a importância dessa ferramenta no contexto da manutenção preditiva também.
Ok, o cenário que eu citei agora foi de manutenção preditiva, equipamento conectado, uma plataforma de análise de manutenção preditiva, uma outra plataforma para programação que colabora com a programação com a área de programação da manutenção e mobilidade. Aqui eu vou mostrar uma solução mais simples, tá? Qual o intuito dessa solução mais simples, né? Às vezes não temos o budget necessário para colocar o que é de melhor para ter os resultados, os melhores resultados, né? Mas podemos ter uma solução onde eu posso selecionar um universo menor de equipamentos, né? Os chamados mais críticos, né? E através de uma solução mais simples da SAP, Cloud Platform, que também tem ferramentas de análise preditivas, né? A gente consegue monitorar esses equipamentos, né? Tem integração nativa com o módulo PM ou S/4HANA EAM, né? Para geração de necessidade de ordens, também disparar a necessidade de intervenção direta ou via o módulo PM ou S/4HANA EAM para a mobilidade e para a atuação, ou até pedir através do Cloud Platform, né, que um gunner vá até o equipamento, tire fotos ou escaneie algo, de forma que essa informação retroaja ao Cloud Platform para continuar a análise antes de definitivamente pedir a atuação. Tá? Então, é uma solução mais simples, lógico, perdemos funcionalidades aí, perdemos bastante, né? Principalmente na parte de programação do MRS, né? A parte do próprio PDMS, por exemplo, a estruturação de equipamentos, a integração não é nativa, mas como estamos falando de plataforma SAP, o desenvolvimento não é complexo, mas é algo que tem que ser feito, né? Então, a gente perde uma série de integrações, mas é de uma forma simples, o mínimo necessário para poder monitorar no contexto aí da manutenção preditiva. Tá? Eu vou mostrar agora um minutinho, tá? um vídeo do exemplo deste cenário, onde o equipamento possui sensores, né? O técnico, através da ferramenta de realidade aumentada, ele recebe as informações dos pontos monitorados do ativo, tá? Ele sabe, através das informações básicas de cadastros, se aquela temperatura lida, passada por Bluetooth do celular dele, é uma temperatura normal, acima ou abaixo do pré-estabelecido. Tá? Então, eu vou de só um minutinho que eu vou alternar para um vídeo. Queria só pedir a confirmação se o vídeo, pelo menos a imagem congelada do vídeo, aparece para vocês. Parece? Parece sim, Washington. Ok, eu vou iniciar então. Então, que é o contexto, né? O técnico está se dirigindo para o equipamento. Ele, através do celular, ele vai entrar no aplicativo, né? Que foi desenvolvido para fazer essa leitura das informações via Bluetooth. O aplicativo ele está se direcionando para o equipamento, passando pelo QR Code. Através do Bluetooth, as informações de Bluetooth, ele já recebeu aí as leituras em vermelho, né? Perdão, está em espanhol, mas é temperatura de óleo de motor, óleo da bomba, né? Bobina do motor, informações gerais. Do lado esquerdo, ele coletou outras informações, agora sim.
Agora ele tem as informações que ele recebeu do Bluetooth, né? De alta temperatura. Recebe o detalhe da informação. Qual é o ponto? Completou a coleta da informação. Novamente leitura. Tudo em ferramenta de realidade aumentada. Vou encerrar. Voltar à apresentação. Voltou a apresentação, Érica? Voltou sim. Ok, obrigado. Então, o que aconteceu lá em campo, né? Aquele equipamento que ele passou, o scanner, ele tinha um sensor lá de temperatura, né? Que passava sinais, informações para o Bluetooth. O técnico, com o celular e um aplicativo desenvolvido para em SAP Fiori, né? SAP, através do SAP Cloud Platform, que tem ferramentas aí de Big Data, IoT, coletando informações, e o aplicativo, através de Bluetooth de celular, passando informações, lógico, né? Primeiro compra o celular, e o celular passando as informações Cloud Platform. Aí aqui, neste ambiente, a engenharia de manutenção vai analisar tudo que foi coletado em campo, como eu citei antes. Se essas informações são de parâmetros discretos, né? Eu sei o limite superior e inferior, rapidamente eu sei se está fora ou dentro dos parâmetros e está em situação de alarme e disparo a necessidade para a área de manutenção, para a programação atuar. Se não, entra no contexto, né, de aprendizado de máquina, ele vai receber essa informação, vai analisar com outras históricas, né, ver a curva, identificar se está numa situação de falha, né, e dizer se o alarme, né, o alerta é de vermelho e necessidade de geração da ordem. Ok? Quais são os grandes desafios aí, né? Somente no cenário, focando aí no cenário de manutenção conectada, né? Nós estamos falando aí de dispositivos que nós temos que tomar cuidado, né? Dispositivos que eu digo são os sensores principalmente, né? Nós temos que tomar cuidado aí com questões regulatórias, né? Que atualmente um grande exemplo da nossa situação atual é a questão de monitoramento de celular, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né, com o que está sendo monitorado e de que forma. A questão do protocolo, né, eu tenho sensores, eu preciso enviar essas informações para as plataformas da SAP, para o próprio PLC, qual é o protocolo, ou seja, qual é a linguagem do sensor, ele consegue conversar com esses sistemas que vão receber essas informações, né? E quais são as condições de segurança, né, do dado, né? Que isso é muito importante. O hackeamento, né? Empresas aí sofrendo com sequestro de dados, né? Então, muito cuidado. Inclusive questão de infra, né? Telecom, principalmente mobilidade, isso também vai pegar bastante na questão aí do sensoriamento, né? A infra de telecom, né? Dependendo da distância, a gente vai ter que entrar com soluções de satélite, se não trabalhar um tempo com offline, quando entrar no online enviar. Então, muita coisa aí que precisa ser pensada e colocada aí no pacote aí, né, do projeto, né? A digitalização, a conexão, né? Um ambiente conectado é tudo muito interessante, mas temos que pensar nesses desafios. Tá?
Então, aqui são os nossos contatos para tirar dúvidas futuras ou outras informações técnicas, né, ou comerciais. E agora abro espaço para vocês para perguntas. Tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou abrir o microfone de vocês. Se vocês quiserem perguntar, acho que fica mais fácil também, ou por chat. Sim, perfeito. Pode abrir o microfone, pessoal. Já está todo mundo aí com direito de microfone aberto. Se vocês preferirem, tiverem alguma dúvida, algum comentário, algo que vocês queiram complementar ou perguntar, vocês estão com o microfone aberto ou por mensagem, por chat. E fique à vontade, pessoal. Complementando também, os nossos contatos estão aí, então, se em algum momento vocês querem ou lembrem de algo pós-webinar, podem entrar em contato conosco, que a gente terá o maior prazer em respondê-los. O pessoal acho que já está baixando. Se quiser encerrar, agradeço a participação de todo mundo. Maurício comentou aí, tem os contatos, caso queiram esclarecer mais algum ponto ou tenham alguma necessidade. Marcelo, acho que levantou a mão. Quiser falar, pode falar, Marcelo. Ok, Washington, parabéns pela apresentação, obrigado. É uma pergunta, acho que você tocou durante a apresentação de forma mais abrangente na questão do segmento de utilities. Entretanto, falando de energia, essas soluções estão disponíveis e funcionando para geração, distribuição e transmissão? Sim, são aplicáveis para todos os cenários, tá? Distribuição, pode citar a questão de transformadores, na transmissão, a linha de transmissão, né? Principalmente o contexto que eu citei de poder monitorar não só como nos outros tipos de segmento da indústria de energia, que é por ativo, mas assim, a segmentação da linha de transmissão, né? De posição 0 até posição 100, eu tenho monitoramento, posição 100 até posição 200, então não só por ponto, e geração, que é bem próxima aí da indústria, de outras indústrias também, né? A questão de monitorar bombas, motores e assim por diante. Ok. Essas soluções de monitoramento e imagem, como drones, dispositivos wearables, há alguma restrição em termos de integração? Falando de diferentes marcas no mercado que estão disponíveis hoje, né? Então, você tem aí vários fabricantes desses dispositivos, estão aí, esses fabricantes estão batendo na porta das indústrias de utilities. Como que está essa interface? Sim, atende a muitos, mas aí entra aquela questão que eu citei do protocolo, né? O protocolo é o idioma de conversa do dispositivo com a plataforma que vai receber a informação, né? Então, isso é muito importante. Então, se você vai comprar um desses dispositivos que são vendidos aí como alta performance, que tem de melhor no mercado, precisa analisar também, eu vou conversar com quem? Então, essa plataforma que eu vou conversar, seja Cloud Platform, PDMS, seja o que for, eles têm uma lista de protocolos, né? Ou seja, com quem eles conseguem conversar. Então, isso é muito importante tomar cuidado. O cuidado aí tem que ser grande. O mesmo vale para sensores também, tá? Uhum. Esses aí são os mais críticos nesse tipo de questão de protocolo, tá? Ok. Empresas como Schneider, GE,
possuem soluções de análises preditivas para prosseguimento de utilities e eles estão com boa presença no mercado de utilities, não só no Brasil, tá? As soluções SAPs estão conversando com essas soluções ou não? Quando você diz as soluções, por exemplo, eu tenho o módulo PM, eu tenho o S4HANA EAM e a solução de manutenção preditiva é da Schneider. Isso, Eu consigo conversar? Essa Uhum. pergunta? Uhum. Sim, sim. Principalmente S4HANA, mais do que a plataforma antiga SCC, S4HANA já é uma plataforma digital, ela trabalha com APIs, ou de forma direta ou de forma indireta através de SAP Cloud Platform, que aí esse SAP Cloud Platform ele consegue fazer esse meio de campo entre o seu ERP, que tem estrutura de ativos, equipamentos, como conversar com essas soluções que também trabalham com APIs, Schneider e Siemens. Então, sim, lógico, precisa construir essa conversa, mas é algo como eu citei, de protocolos, né? Quando eu falo APIs, é como se fosse protocolos. Então, esses APIs são criados para poder conversar com outras plataformas. Obrigado. Nada, que isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Fernando, José? Da minha parte está ok. E eu vou agendar uma visita com vocês aí, alguma coisa, para estar apresentando de uma forma mais ampla esse sistema, essas atualizações. Uhum. E em Ficou breve baixo, eu não consegui ouvir. Eu consigo, Washington. Ele está falando que para ele acho que foi interessante, que ele vai agendar uma apresentação para ter um pouco mais de detalhes, porque acabou ficando muito alto nível, né? Tudo bem, ok. Fernando, eu tenho os seus contatos pela inscrição, eu te mando um e-mail e a gente agenda esse papo. Ok. Eu aguardo de vocês, José, então, perfeito. o contato. Tem uma pessoa O aqui José levantou a mão também. Se quiser Só falar, que ele pode está abrir sem o o microfone. microfone. Ele está sem o microfone liberado, Érica. Ele colocou aqui. Não, para mim está liberado, está aberto, inclusive. Ele colocou no chat. No chat, pode mandar, José. Pode escrever, José, se quiser. Eu respondo no áudio. Mas para mim o microfone dele habilitou. Ele está aparecendo aqui como liberado mesmo. Mas a gente não ouve mesmo. Esperar ele escrever no chat, acho que é mais fácil. E Marcelo, mesma coisa do caso do Fernando, se você quiser algo mais específico, algo mais focado, por favor, nos avise que a gente pode entrar em contato contigo e fazer algo direcionado, tá? Ok, excelente, obrigado. Viu? O José não conseguiu. Se quiser mandar por e-mail depois também, José, fique à vontade, tá? A gente responde o questionamento. Ele mandou aqui, ó. Preciso de alguma licença para fazer essas integrações com o SAP? Eu gostaria que o Henrique respondesse ou um de vocês, por favor. Perfeito. Os produtos, o PDMS, o EAM, eles são set separados de licenças. A integração, se você já possui, por exemplo, um PI, um PO, você não vai ter uma licença adicional. Eu não consigo, eventualmente, fazer uma integração ponto a ponto, sem ter um canal de comunicação. Não consigo fazer um DB Connect ou algo nesse sentido. Tudo vai depender do que você tem de barramento de integração na tua empresa. Então, o PI e o PO ele pode jogar esse papel. Se você começar a tratar como APIs, a gente pode tratar aí de um orquestrador de API, ou como o próprio API Management da SAP, ou um orquestrador de API terceiro, como um Google APG.
você pode atuar com essas ferramentas para o processo de integração. Tudo vai depender do teu ecossistema, José. Respondido, esclarecido? Esperar ele escrever, que ele está pelo chat, ele está sem microfone. Claro. Utilizamos APIs e as conversas serão entre clouds, exemplo ABB e outros. Não, aí não vejo. Se já utilizam algum mecanismo de APIs, não vejo por que teria um custo de licença. O PDMS ele tem o seu subset ali de APIs que você consegue disponibilizar. Agora, até complementando, Henrique, se você quiser, José, a gente pode agendar também um fórum específico, entender qual é o cenário de vocês e aí a gente avalia se tem necessidade mesmo de algum licenciamento ou não. sim. Ele comentou que ainda não utiliza, ele está pensando em utilizar. Caso eu utilize. Sim, isso a gente ok. pode te ajudar a entender a necessidade, como vocês estão planejando e conseguir auxiliá-los aí. E até ajudar no desenho de arquitetura aí para ter uma interface com preocupações de segurança na informação, como o Washington mesmo colocou, né? Tudo arquitetado para você ter um máximo de segurança. Ok. Bom, obrigada, gente, pela participação. Eu mando para vocês os contatos, quem tiver interesse de remarcar a agenda, de entrar em mais detalhes, a gente pode marcar, a gente vê direitinho as datas e a agenda. E a gente está à disposição. Agradeço a participação de todos aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, até a próxima. Obrigado, boa noite.